Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal, o terceiro editorial. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje no nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar de CPIs e CPMIs, tá? Ou seja, como que esse instituto está sendo utilizado e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês o que está acontecendo. Tá pegando fogo lá em Brasília, tá bom? Então seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Nossa meta agora é 1.400.000 seguidores. E bora direto para a notícia, que eu sei que você não tem tempo a perder. A gente já vai começar aqui. Mais um deputado do Maranhão retira o nome da CPMI de 8 de janeiro. Veja quem foi. Chamou a atenção, tá? Eu quero que vocês vejam bem o deputado e eu quero que vocês saibam por que chamou a atenção. O deputado Pastor Gil foi quem decidiu retirar sua assinatura. Por que chamou atenção? Porque ele é do PL, tá? Do Maranhão. Ele é do partido do Bolsonaro, foi eleito com a base evangélica, foi eleito com a base bolsonarista e resolve tirar a sua assinatura. Então ele decidiu tirar a sua assinatura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da CPMI, de 8 de janeiro, tornando-se a terceira pessoa a fazê-lo. O deputado federal André Fernandes, autor da comissão, foi quem divulgou o nome do parlamentar. Também, na semana anterior, os deputados Célio Silveira, do MDB de Goiás, e Chiquinho Brasil, do União do Rio de Janeiro, também retiraram seu apoio da CPMI, segundo o que foi noticiado pelo Oeste. O governo do presidente Lula está fazendo muitos esforços para impedir a instalação da comissão. Vamos entender o porquê que essa retirada do pastor Gil chama a atenção e por que ela é preocupante. O deputado Ubiratã Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, fez uma denúncia grave de que o Lula, tá, o governo Lula, está oferecendo mais de 60 milhões de reais para quem retirar sua assinatura da CPI. E isso aí chama muita atenção, porque é um capital político muito caro, muito caro. Geralmente, em medidas como essa que o governo Lula está fazendo de oferecer recursos grandes, é porque ele tem interesse de uma aprovação de uma pauta que é polêmica e ele precisa dessa aprovação, e essa pauta vai impactar positivamente o seu governo. Então, por exemplo, vamos dizer que ele queira fazer a reforma tributária, e isso vai dar um ponto positivo muito grande para o governo. Então ele gasta essa munição comprando parlamentares com dinheiro da própria emenda parlamentar ou com outros recursos que possam ser destinados a esses parlamentares. Gastar isso com uma pauta negativa para se proteger chama muita atenção. É um sinal de desespero muito grande. E a gente começa a pensar que esses valores podem ser até mais vultuosos do que a gente imagina, para parlamentares do próprio PL estarem retirando as suas assinaturas. Então esses valores podem ser ainda mais vultosos do que anunciou o Sanderson. Então, assim, é um escárnio com a cara da população e é temerário demais. O porquê que esses parlamentares, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo da retaliação pública que ele vai ter pelos seus eleitores, que não querem que ele retira, como, por exemplo, eu vou colocar aqui de novo para que vocês não se esqueçam, o pastor Gil do PL do Maranhão, o porquê que esses parlamentares estão retirando suas assinaturas, mesmo sob o risco de desagradar os seus eleitores. Tem algo envolvido nisso, tá? E o risco e o desespero do Lula chama atenção de uma forma muito grave. Mas não é só o valor alto que eles estão oferecendo. Eles também estão ameaçando. Sim, ameaças. Eu vou trazer para vocês, o Antagonista fez uma publicação, e eu queria que vocês prestassem atenção, tá? É do plenário. Olha só a acusação que o Zé Trovão, tá, traz sobre a ação do Lula. Presta atenção. Gente, eu vim aqui fazer uma denúncia. O senhor falou que não quer que a gente fale sobre um ou outro, mas eu vim aqui denunciar um fato grave que está acontecendo. Estão convocando os parlamentares novos até o Palácio do Planalto para intimidá-los. Quem não tirar a assinatura da CPMI não vai receber o dinheiro
que é um direito nosso para levar no Estado. E eu estou dizendo isso porque eu fui até lá hoje nessa reunião para saber o que eles iam falar. E eles têm a cara de pau de querer coagir os novos deputados que chegaram na casa, dizendo: ou você retira seu nome da CPMI, ou você não vai receber. Eu prefiro ficar sem R$1 para levar do meu estado para o meu estado do que me acovardar diante desse governo que não tem caráter e nem escrúpulo. Esse tipo de interferência do executivo, ou seja, do presidente da República, que é o chefe do executivo, no legislativo, tem previsão legal e se enquadra como crime de responsabilidade. Ou seja, utilizar isso como moeda de troca e o pior, ameaça. O crime de ameaça. Sim, é uma ameaça. Nem toda ameaça é uma ameaça à sua saúde física, não. Tá? À sua incolumidade física. É uma ameaça ao livre exercício de um mandato cujo foi eleito democraticamente pelo povo. Afinal, não são os defensores da democracia? Então, assim, essa denúncia do Zé Trovão, ela é gravíssima. E agora, a gente tem que parar para pensar. Qual é o motivo que Lula oferece milhões para aqueles que não vão se deixar levar pelas ameaças, ou por que ele está fazendo essas ameaças de cortar os valores? Alguma coisa não está certa nessa história. Mas o deputado Marcelo Álvaro, ele fez uma postagem que talvez revele muito. Mensagens obtidas pela Veja mostram negligência do GSI nos atos golpistas. O Gabinete de Segurança Institucional avaliou que manifestação não representava risco, dispensou reforço e não agiu para proteger o Palácio do Planalto. Agora eu só vou lembrar uma coisa para vocês. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI é quem faz a segurança do Planalto, do presidente do Planalto. O GSI, em 8 de janeiro, já estava sob o comando de Lula. E o GSI fica subordinado ao seu ministro da Defesa, que é o Múcio Defesa, ministro da Defesa do Lula. Então, assim, esse tipo de informação, lembrando que essa matéria não é de hoje, da Veja, tá? É de alguns dias atrás, mas lembrando que isso aqui vai trazer muitas provas ainda e que podem, sem sombra de dúvida, chegar a ocasionar um impeachment do presidente Lula, porque pode se configurar, tá? O crime de responsabilidade se ele se omitiu e se aproveitou disso. Isso pode se configurar de forma equivocada, de forma contundente, que ele cometeu um equívoco, tá? Que ele cometeu um erro ali, e isso vai gerar um crime de responsabilidade. Também pode configurar o abuso dele por parte de fazer ameaças a deputados. Então, assim, muita coisa. Ainda vai ter um desfecho muito grande essa questão da CPMI, tá? E a gente vai estar acompanhando sempre, tentando trazer a verdade dentro dos principais jornais que a gente vai estar trazendo para você. Vou trazer agora do jornal Metrópolis. Agora a gente vai sair lá do Congresso Nacional e vem para dentro da CLDF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E vamos falar sobre o Anderson Torres. Olha só essa matéria do Anderson Torres. Anderson Torres não irá à CPI dos atos antidemocráticos, afirmou Defesa. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes determinou que deveria haver a oitiva do Anderson Torres porque ele está preso, pela então Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal. Quem está liderando é o Chico Vigilante, e ele é do PT, então ele quer a oitiva do Anderson Torres. Só que o Alexandre de Moraes falou que não pode violar a lei, determinou a oitiva do Anderson Torres, mas desde que condicionada à sua aceitação, e garantiu o direito de se manter em silêncio. Ninguém é obrigado a falar, nem sob pena de tortura, né?
então ninguém é obrigado. Então Alexandre de Moraes cumpriu a lei, cumpriu a regra. Ele estabeleceu que, sim, Anderson Torres está liberado para ir. E a decisão aqui é da defesa. E a defesa, por óbvio, não quis ir até lá, porque ele sabe que a condução da CPI pode ser distorcida, haja vista, tendo em consideração que está sendo conduzida por alguém representante do PT. Poderia a CPI conduzir coercitivamente o Anderson Torres? Em tese, sim, mas aqui é complicado. Por quê? Porque ele está preso. A CPI tem poderes próprios da autoridade judiciária. Ou seja, tudo que o STF pode fazer, uma CPI também pode, no seu âmbito. E a CPI da CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela tem poder de justiça estadual e não de justiça federal. E como o Anderson está preso por uma decisão do STF, nesse caso ele não poderia ser convocado coercitivamente pela CLDF, tá bom? Então é importante deixar claro, e Anderson Torres se recusou a ir. Vamos lá, outra matéria importante, vamos sair agora. Não falei da CPMI, da retirada de assinaturas, depois falei da CPI do CLDF, e agora eu vou falar de uma nova CPI que eu quero, que eu acho que você quer também. Vamos lá, essa matéria é do Valor Econômico, tá? Oposição já colhe assinaturas para abrir a CPMI e investigação de invasões de terras pelo MST. O requerimento é de autoria do deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Mato Grosso do Sul, e ganhou o apoio de todos os parlamentares do PL, que hoje tem uma base forte e uma oposição grande. O porquê que eles querem? Tá? Hoje eu estava inclusive vendo um pronunciamento do Nelsinho Trade descascando o MST e a omissão do governo Lula e até a conivência do governo Lula com essa ação. Só que ontem um editorial da CNN trouxe o escândalo criminoso que é essa questão da invasão de terras. Olha só isso aqui, tá? Isso aqui foi o MBL que fez a publicação. José Rainha, que hoje é o líder do MBL, né, do NFL, cobrou 2 milhões para devolver terra invadida, diz polícia. Essa é a reforma agrária que você apoia, Lula, com ameaça e extorsão? O que eu quero dizer para vocês? Esse editorial do CNN, ele mostrou que ele cobrava 25 para um que era mais pobre. Foi um caso onde ele tinha um arrendatário que pagava 15 mil para poder usar as terras. Eles foram lá e ameaçaram matar todos os animais. E falou que se ele não passasse a pagar o arrendamento para o MST, eles iam matar todos os animais. O cara pagou e mostrou recibo. Outro pediu 50 mil para alguns que estavam num pequeno sítio produtivo sair, senão eles iam devastar a plantação que um pequeno produtor tinha feito. Plantação quer dizer que é produtiva. Em um outro caso, ele chegou a cobrar 2 milhões de reais e ainda pedaço da terra. Pois é. A grande questão é, olha só com quem ele está aqui, né? Com Lula. A grande questão é, uma CPI poderia instaurar uma investigação e apurar até onde o governo ou o Lula, próprio Lula, se beneficia com esse tipo de ação. Quem são os beneficiados? É uma organização criminosa que vem agindo, e isso foi deflagrado, isso foi encontrado pela Polícia Civil daqui de São Paulo, e eu tenho que dar parabéns pela Polícia Civil de São Paulo, tá? Pelo trabalho deles. O Partido Novo já incorporou essa ação. Essa aqui é a Adriana Ventura, para quem não conhece, tá? Tiro o meu chapéu, mando um abraço para ela, conheço pessoalmente. Novo pede informações ao ministro sobre invasões do MST. Os líderes do MST devem cobrar a reforma agrária do governo. Não dá para invadir propriedade privada e forçar uma desapropriação. Devem agir dentro da lei. É inaceitável e antidemocrático, afirmou o líder do partido. Teremos uma nova CPI de atos antidemocráticos da esquerda agora. Isso é importante. Mas ainda dentro de CPI, vamos falar de mais uma CPI que pode se instaurar, e essa é da esquerda, dentro da Câmara dos Deputados. Olha só, a esquerda está propondo, tá? Isso aqui é uma matéria do jornal O Tempo,
vão propor a abertura de uma CPI contra Jair Bolsonaro no caso das joias. Requerimento será enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em breve e conta com as assinaturas de Rogério Correia, do PT, e de Túlio Gadelha, que é do Rede de Pernambuco. Mas assim, ainda falta muito ao que ser averiguado aqui, porque ainda precisam das assinaturas. Meu ponto de vista sobre isso: quem não deve não teme. Bolsonaro já não está mais no poder. Então, que venha a CPI. Que venha a CPI e que se apure o caso das joias. Mostrando ainda para vocês que o Rousseff, que é o advogado de Bolsonaro, ele deixou claro que Bolsonaro declarou todas as joias e não tinha nenhuma ilicitude sobre a declaração. E que a defesa seja feita e que a CPI seja instaurada. Diferente do Lula, a oposição aqui não tem que tentar burlar, tem que mostrar a inocência, tá? Agora, a gente esperava a mesma hombridade do outro lado, que venha a CPI dos atos antidemocráticos, que aconteça. E essa CPI das joias, que aconteçam, tá? Se bem que isso aqui é uma matéria que a Polícia Federal já está investigando, não precisa de uma CPI. Mas a gente sabe que é uma cortina de fumaça. Mas então, que se instaurem as duas. Que se instaurem as duas. A defesa vai ser feita e os resultados serão mostrados. Porque o governo Bolsonaro já enfrentou uma pandemia. Você lembra do auê que foi a pandemia da Covid? Não deu em nada. Não deu em nada. Não mostrou resultado nenhum. Então, que venha a CPI das joias contra a CPI dos atos antidemocráticos. Essa pode chegar no impeachment. Isso eu não tenho dúvidas. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Coloca aí se gostou, se não gostou, o que você concorda. Você acha que deve haver a CPI das joias ou não? Eu acho que se eles querem fazer, que façam. E que a oposição não faça corpo mole. Deixa fazer e deixa provar a verdade. Se bem que é estranho fazer uma CPI por alguém que já não está mais no governo, né? Isso é até uma falta de senso, mas que façam. Que façam. A CPI é para apurar quem está no governo? Não está. Mas que façam, né? Deixa fazer. Agora, a gente vai ver o resultado disso aí. Você concorda ou discorda, tá? Deixa no comentário. Vamos brigar pelo Brasil, tá certo? Obrigado por tudo, obrigado por estar acompanhando. Se você não adquiriu o nosso livro ainda, clica no link aqui, compra o nosso livro. É a forma que você tem de estar dando apoio e dando um suporte aqui. Logo, logo vai estar liberado um livro para vocês, tá? Sobre o Alexandre de Garcia. Vida e obra de Alexandre de Garcia e os posicionamentos liberais de Alexandre Garcia. Nós vamos estar trazendo aqui para vocês mais essa obra também, tá certo? Obrigado por tudo, Deus abençoe muito, muito, muito. E eu volto com vocês às 7 horas da noite para o nosso quarto editorial. Terceiro é esse, tá bom? Abraço e até lá.